Então, eu vou resolver fazer esse vídeo por questão de registro, né? Eu já comecei a dar esse assunto de plateamento para vocês, mas eu vou deixar bem registrado aqui esse vídeo, né? Até para facilitar o estudo de vocês. Então eu gosto de deixar esse registro mesmo, né? Então a gente vai dar continuidade ao assunto do reino animalia, certo? E aí a gente já falou de dois filos. A gente vai começar a falar do terceiro filo, que é o Plateuminthus, depois Nematelminthus. Então a gente já falou do Porífera e falou dos Cnidários. Agora eu vou falar dos Plateuminthus. É o terceiro filo da escala evolutiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os poríferas foram os primeiros animais a surgirem, que deram origem aos Cnidários. E os Cnidários evoluíram para os Plateuminthus, que evoluíram para os Nematelminthus e aí sucessivamente, certo? Então, vamos lá. Então, Plateuminthus, eles são vermes, certo? E vermes achatados. Plate significa, vou pegar a canetinha aqui. Plate significa achatado. Euminto significa verme. Então, verme achatado. Veja aqui, né? Vou voltar aqui para vocês darem uma visualizada. Que eles têm esse corpo, né? São esses vermes de corpo achatado. Esse aqui de vida livre, esse aqui um parasita, esse aqui uma tênia, certo? Então eles têm esse corpo achatado, são vermes com corpos achatados. Lembre-se que nem todo verme ele é parasita, certo? A maioria dos vermes, na verdade, eles são de vida livre. Eu vou até circundar aqui, ó. Então, dos vermes eles são de vida livre, mas eles podem ser também o parasita. No caso dos Plateuminthus é o caso da tênia. Tênia é um tipo de plateuminto que é parasita, certo? Então, quando de vida livre, eles são predadores, se alimentando de pequenos crustáceos e também alguns moluscos, algumas cracazinhas, certo? Ou pode ser detritívoros. O que são detritívoros? São aqueles que se alimentam, são animais que se alimentam, né, de pequenas carcaças, vamos dizer assim, certo? Então ele vê lá uma carcaça de um animal, é um tipo de decompositor, ele vê uma carcaça de um pequeno animal lá, ele se aproveita dessa carcaça na sua alimentação. Então eles vão em busca de detritos, né, de restos orgânicos em decomposição. Geralmente não são decompositores de animais grandes, mas alguns animais pequenos que morreram ou por algum motivo estão lá em decomposição já, né? Morreram no caso, estão em decomposição e eles vão lá e se alimentam. Mas sempre de detritivos, é sempre de pequenas moléculas orgânicas, né? Pequenos seres vivos em decomposição. E eles são acelomados, certo? Então, acelomados não é uma característica somente dos plateuminthus, né? Os poríferas eles são acelomados e os cnidários também são acelomados, certo? Celoma, para quem ainda não entendeu, né? Porque eu já falei esse assunto, mas para quem não entendeu eu vou estar reexplicando. Celoma é aquela cavidade que se encontra lá dentro da gástula, né? Que tem o vitelo, né? Aquela cavidade, certo? Que é formada formada na blástula, depois vai para a glástula, né? Eles ali dentro, lógico, vai estar o saco vitelínico e mais tarde, né, vai dar origem ao em uma célula adulta ele vai dar origem à caixa torácica e à caixa abdominal, certo? Então, a caixa torácica e a caixa abdominal dos animais
né, elas são originadas ainda lá na segmentação, né, no desenvolvimento embrionário, certo? Na glaciação. Então esse celoma, né, em um adulto, é onde vai abrigar a maioria dos nossos órgãos, né? A maioria dos nossos órgãos vão ser abrigados nessa caixa torácica abdominal. Veja lá que na caixa abdominal a gente encontra o sistema digestório, né? Encontra o sistema urinário, encontra o sistema na caixa torácica a gente encontra o sistema cardiovascular, enfim, a maioria dos nossos, na caixa torácica também está o respiratório, então a maioria dos nossos órgãos vão estar dentro dessas caixas. Mas os plateumintos, também os quinidários, os poríferos, eles têm poucos órgãos, então eles não necessitam dessa caixa torácica, né, e dessa caixa abdominal. Então por isso que na sua forma embrionária eles são acelomados, certo? Lembrando que celoma não é propriamente dito a caixa torácica abdominal, é o que vai formar, né, os seres celomados. É uma cavidade que vai dar origem, não é ainda, vai dar origem em seres adultos à caixa torácica e à caixa abdominal, certo? E esses seres foram os primeiros seres triblásticos. Lembre-se que as poríferas, né, fazendo essa comparação, as poríferas, eles eram seres que não possuíam tecidos embrionários, certo? Nem tecidos eles tinham. E aí vieram os quinidários, que eles já eram seres diblásticos, ou seja, eles possuíam a endoderme e a ectoderme. Já os plateumintos, eles já são seres, né, triblásticos. Então, a partir de aqui, todos os animais, a partir dos plateumintos, todos os animais vão ser seres triblásticos, certo? Então, plateumintos foram os primitivos seres triblásticos, foram os primeiros seres a possuir 3 cavidades ou 3 tecidos embrionários, certo? Então, podemos incluir aqui, né, a mesoderme. Então, os plateumintos têm endoderme, mesoderme e ectoderme. Então, foram os primeiros seres também a possuir o sistema nervoso, certo? Então, antes dos plateumintos, os animais não possuíam o sistema nervoso. Isso significa dizer que eles também não sentiam dor, não sentiam nenhum tipo de tato, né? Sentidos tato, nem tatos, nem auditivos, nenhum tipo de sentido, porque ele não tinha sistema nervoso. Então é o sistema nervoso que coordena esses sentidos, né? Os sentidos do corpo, né? Que é o tato, a audição, paladar, essas coisas, né? Então eles não têm os 5 sentidos. Então a partir dos plateumintos, esses animais começaram a ter os 5 sentidos, certo? Principalmente o tato. Esses animais então eles já sentem dor, certo? Se você cortar esses animais, ele sente dor. Se você cortar um quinidário, ele não sente dor, né? Lá uma água viva, ele não vai sentir dor. Se você cortar um porífero, ele também não vai sentir dor, certo, gente? Mas se você cortar um plateuminto, logicamente que ele vai sentir dor. Ele tem um sistema nervoso. E o sistema nervoso dele está dividido em gânglios e cérebros. E o cérebro, certo? Pode ser lá o gânglio cerebral e o gânglio, né, periférico, né, os gânglios nervosos mesmo, propriamente dito. Que eu vou estar falando para vocês nos próximos slides, né, mais em específico de cada sistema. Então eles também possuem um sistema digestório incompleto. Então ele só é incompleto, na verdade, porque eles não têm ânus. Esses animais não têm ânus, certo? Ele tem boca, cavidade intestinal, mas eles não têm ânus. Por isso que o sistema digestório é incompleto, certo? O sistema digestório também é incompleto nos quinidários. E, na verdade, os poríferos, né, nem possuem sistema digestório, certo? Então, novamente fazendo essa comparação. Os poríferos não têm sistema digestório. O sistema digestório é incompleto nos plateumintos e também nos quinidários. Também nos plateumintos.
E esses animais já possuem sistema excretor. Mesmo não tendo ânus, esses animais eles possuem um tipo de sistema excretor, que é o sistema excretor por protonefídeos, que funciona como se fosse um rim dentro desses organismos. Também vou estar explicando mais em específico nos próximos slides. Então, eu botei aqui que é sistema circulatório e nem sistema respiratório. Isso é uma verdade em parte, certo? Realmente, todos os autores consideram como que eles não têm um sistema circulatório. Então, Platelmintos não tem sistema circulatório, que é aquele sistema onde passa o sangue, de circulação de sangue, enfim, etc. Mas o sistema respiratório, alguns autores consideram que eles possuem o sistema circulatório, ou o sistema respiratório. Por quê? Na verdade, esses seres eles respiram de forma cutânea, ou seja, através da pele. Então ele tem uma troca gasosa por difusão simples, né? Através da pele. Os gases entram e saem por entre a pele desses animais. Isso se chama respiração cutânea. Alguns autores consideram a respiração cutânea como se fosse um sistema respiratório, outros não consideram, certo? E aí vem o sistema locomotor, certo? Esses seres foram os primeiros a possuir sistema locomotor de verdade, certo, gente? As águas-vivas, né, lá nos quinidários, eles possuem aqueles tentáculos, mas aqueles tentáculos ali pouco tem função de natação, né? Mas os tentáculos estão mais, né, no auxílio à captura de presa, né? Então, eles foram os primeiros a possuir o sistema locomotor, mas o sistema locomotor desses seres era meio primitivo, certo? É através das células, né? Então, cada célula epitelial, né? A célula que está no tecido epitelial dele, na parte inferior do corpo desses animais. Então, o sistema locomotor desses seres vivos, a gente não enxerga a olho nu, mas é possível enxergar pelos microscópios esse sistema locomotor. Por que a gente não enxerga a olho nu? Porque as células desses animais, a célula desses animais, na parte inferior do corpo dele, ela é repleta de cílios, ele tem vários cílios. Cílios são pequenos, como se fosse pequeno, né? Quando você estuda lá, quando você estuda citologia, você vai ver que cílios são pequenos, vamos dizer, cabelinhos mesmo, parecem cílios, parecem pequenos cabelinhos que a célula tem, que servem na locomoção dos seres unicelulares e também na captura de alimentos. Nesse organismo aqui, né, o cílio ele não vai servir na captura de alimentos, mas imagine várias células juntinhas com cílios, né, vai auxiliar então no movimento desse corpo, certo? Então eu posso dizer também que é o único animal o único animal mesmo, né? Então na verdade eu vou mais profundo que isso, é o único ser vivo que é ser multicelular, o único ser vivo multicelular que tem locomoção por cílios, porque geralmente os cílios é um sistema locomotor de seres unicelulares, né? E não de seres multicelulares, que é o caso dos platelmintos. Lembre-se que todos os animais, eu digo todos os animais são multicelulares, certo? Não existe animal unicelular. E eles podem ser, em sua maioria, dioicos, mas alguns são hermafroditas, certo? Mas em sua maioria eles são dioicos, ou seja, possuem os sexos, né, separados. Existe um macho, existe um platelminto macho e um platelminto fêmea. Alguns possuem o mesmo sexo dentro do mesmo organismo, mas é raríssimo para os platelmintos. E aqui é justamente uma comparação filogenética, né? E aqui eu estou apresentando as características evolutivas de cada ser, né? Veja que todo animal, como eu já tinha dito, ele é pluricelular, ele tem várias células.
Então, a primeira característica de um animal, né, que foi passada ainda lá logo depois do reino Fungi, né, que o reino Animalia, ele foi originado do reino Fungi. Então, o reino Fungi, o reino dos fungos, originou o reino Animalia. Então, a primeira característica que o animal ele possuiu foi justamente ser pluricelulares. Não existe, até existe protozoários pluricelulares, mas esses protozoários pluricelulares não deram origem aos até existe desculpe, os protozoários deram origem aos fungos e que deram origem aos animais, certo? Esquece protozoários, né? Existe lá os fungos pluricelulares, né? Que são justamente os cogumelos, e os cogumelos deram origem aos animais, certo? Então a primeira característica do animal é ser pluricelular, certo? E aí surgiu as poríferas. Lembre-se que as poríferas eles não tinham tecidos verdadeiros, eles não são seres nem diblásticos nem triplásticos. E aí vieram os cnidários, que começaram a ser seres diblásticos, então começaram a ter tecidos verdadeiros. E vieram aqui os platelmintos, que são seres triblásticos, e apesar de ter tecidos verdadeiros, né, eles ser triblásticos, os 3 tecidos verdadeiros, eles ainda são acelomados, certo? E é isso. Essa parte aqui não tem muito o que falar, não. E aí vem o sistema nervoso desses seres. Então, o ocelo é aquele pequeno olhozinho aqui, tá vendo? Esse ocelo aqui, esse olhozinho, ele não forma imagens, mas eles já são capazes de recepcionar luzes, certo? Então, captar a luz. Então, o olho dele, apesar de não formar imagem, já é capaz de captar a luz. Então, eles são fotorreceptores. E aqui do lado desses seres, né? Vou mostrar aqui, né? Aqui do lado desses seres aqui, nessa parte, nessa cavidade aqui, possui quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores, eles ajudam esses seres na identificação, já que eles são cegos, eles não conseguem enxergar o alimento. Então, é através desses quimiorreceptores que ele consegue detectar, né, substâncias orgânicas na água. Então, é como se fosse um sexto sentido, vamos dizer assim. Ele capta essas substâncias orgânicas através, já que ele não tem visão, na verdade. Então, eles captam os alimentos através de quimiorreceptores, certo? Então, ele consegue detectar substâncias dissolvidas na água, né? Substâncias orgânicas dissolvidas na água. E aí vem os cordões nervosos, certo? Então os cordões nervosos, eles funcionam como pequenos plugzinhos de detectores, certo? Então vamos supor que eu tente tocar nesse ser vivo. No que eu toco nesse ser vivo, esses cordões nervosos, eles vão ser o primeiro a identificar o toque. O que eles vão falar assim? Alguma coisa me tocou. E eles vão eles vão captar os impulsos nervosos. No que eu toco nesses seres, eles captam os impulsos nervosos, e esses impulsos nervosos vão ser levados até os gânglios cerebrais. Lembre-se que ele não tem um cérebro propriamente dito, ele tem pequenas células nervosas cerebrais que são chamadas de gânglios cerebrais. Esses gânglios cerebrais, eles vão interpretar os impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos que foram detectados, né, e transmitidos pelos cordões nervosos, por esses vamos dizer assim, pulguezinhos. Isso aí também existe em outros animais. Receptores. Então eles recebem a informação, são os que recebem informação, certo? Por exemplo, você está cozinhando,
certo? E aí de repente você toca na panela quente. Então quem é o primeiro a receber essas informações? Justamente os gânglios nervosos. Esses gânglios nervosos, né, esses cordões nervosos, eles vão receber essa informação e eles vão transportar essas informações também até o cérebro. O cérebro ele vai interpretar essa informação e vai dizer: está quente, largue, solte isso, certo? Então quem é que faz a interpretação? Claro que isso ocorre em milésimos de segundo, mas é nesse sentido, né? Os gânglios nervosos ele só detecta e passa por esse cordão nervoso até chegar ao cérebro. E o cérebro é que interpreta essas informações e dá uma resposta, né? Dá uma resposta a essa informação. Né? No caso da panela quente, a resposta do cérebro é falar, largue isso, certo? Saia de perto disso, certo? E aí vem um sistema digestório, certo? O sistema digestório, como eu já tinha dito para vocês, ele é incompleto por causa da não presença, né, do ânus. Não possui ânus, por isso que ele é incompleto. E a digestão desses seres vivos ocorre de maneira diferenciada. Parte ocorre dentro da cavidade intestinal e parte ocorre fora da cavidade intestinal. Então, esses animais, ele possuem essa faringe protaída. Essa faringe protaída, ela funciona como se fosse um extensor da boca, certo? Ela vai para fora da boca e ela é capaz de produzir e soltar uma enzima digestiva. Essa enzima digestiva ela vai fazer a digestão extracelular, né, extracorpórea do nutriente. Vamos supor então que eu tenho um pedaço de carne aqui, certo? Então essa enzima digestiva ele vai soltar essa faringe, ela vai soltar proteína, vai soltar uma enzima digestiva que vai digerir, vai transformar essa carne, esse pedaço de carne, em uma pasta, vamos dizer assim, digestória, né? E ele vai succionar essa pasta digestória até a cavidade intestinal, certo? Na cavidade intestinal, então ele vai fazer o resto da digestão, ele vai finalizar a digestão, que é justamente, né, no intestino ele vai redistribuir esse alimento e vai também transformar o que não é necessário para o corpo em restos metabólicos, certo? Então, a cavidade intestinal ele serve basicamente isso, para redistribuir esses nutrientes e transformar o que não foi utilizado pelo corpo em restos metabólicos. Então, eles possuem essa faringe protaída que faz essa pré-digestão. E aí vem o sistema excretor, certo? Então, os sistemas de excretor desses animais, eles são realizados por um canal chamado protonefrídeos. Então, os protonefrídeos, ele é um canal, na verdade ele é um complexo de canal, como mostra aqui, tá vendo? Tudo aqui em azulzinho aqui são os protonefrídeos. Ele é um complexo de canal que tem em todo o corpo desses seres. Já que esses seres não têm sistema circulatório, então ele precisa de alguma estrutura que faça a coleta do resto metabólico. Então esses protonefrídeos ele vai recatar o resto metabólico do corpo. Então, ele vai ficar catando esses restos metabólicos, certo? Do corpo. E esses protonefrídeos ele é composto, né,
eles têm umas células especializadas. Os protonefídeos são canais com uma célula especializada. Ela é composta, os protonefídeos são compostos por células especializadas, que é chamada de célula flama. Essa célula flama, né, flama porque parece uma velazinha, né? Então, essas células flama vão fazer justamente, né, essa coleta. Elas são capazes de retirar o resto metabólico, elas são capazes de fazer a coleta dos restos metabólicos. Quando eu falo restos metabólicos, é literalmente, né, restos nitrogenados, né? O que são restos nitrogenados? Ureia, a própria fezes desses animais, já que ele consome, né, carne, ele precisa também lá defecar, certo? E é isso, né? E aí vem os poros excretores. Os poros excretores são pequenos furos, né? Não tem bem aqui, mas aqui, enfim, são pequenos furos, né, por pequenas saídas desses seres vivos, que servem para eliminar água e algumas sais minerais e algumas pouquíssimas excretas, certo? Algumas pouquíssimas excretas nitrogenadas, certo? Porque a maior parte da excreção, da eliminação desses restos metabólicos, né, desses restos nitrogenados, né, como fezes, ureia, é pela pele. Então esses seres, eles possuem os poros que eliminam água, sais minerais e pouquíssimos restos metabólicos, e a maior parte dessa eliminação das excretas nitrogenadas, que são justamente as fezes e a ureia, é feito pela pele. Então, esses seres, além da respiração cutânea, eles também têm a excreção cutânea, o sistema excretor cutâneo, né? E a locomoção desses seres, a locomoção dos plateumintos. Veja aqui que isso aqui é uma imagem verdadeira, esse aí em roxozinho, certo? Ele está colorido com Lugol, mas é uma imagem verídica, certo? Então, isso aqui são células cutâneas da parte inferior. E eles têm esse cíliozinho, como eu já tinha dito para vocês. Esses cíliozinhos, eles servem na locomoção, é o que permite que esses animais eles se arrastem, né, através da superfície. Então eles conseguem se arrastar através na superfície através desses cílios. Eles são animais rastejantes, certo? Eles se arrastam na superfície através desses cílios. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, gente, é núcleo, viu? São células não. Célula não está bem disposto aqui, mas mais ou menos isso aqui, ó. Então isso aqui são núcleos, né, de células, certo? Enfim. E aqui, como eu já tinha dito, né, para muitos autores, eles não possuem sistema respiratório. Então a respiração dele, e para outros, né, eles consideram a respiração cutânea como se fosse um tipo de respiração. E aí vai de autor para autor. Geralmente no Enem eles não consideram como se fosse um sistema respiratório. Então, para os autores lá que fazem a prova de Enem, plateumintos eles não possuem sistema circulatório, não. Também não possui sistema circulatório, mas também não possui sistema respiratório. A respiração dele é cutânea, por difusão simples, né? Ele faz a troca gasosa por entre as células, né? Então, o que é difusão simples? O oxigênio e o CO2 ele é capaz de passar por entre as células, sem precisar, já que eles também não são animais grandes, passam, eles fazem a troca, as células desses animais fazem a troca gasosa e eliminam o CO2. O O2 entra, faz a troca gasosa e eles eliminam o CO2. Então, é uma forma de respiração, certo? O oxigênio ele consegue passar por entre as células. E aí vem a classificação dos plateumintos. Então, os plateumintos eles são classificados em tremátodas,
Tubelarias e Cestoda, certo? Cestoda são a classe de plateumintos responsáveis são parasitas, certo? Em sua maioria, né, as cestodas são os parasitas, são as tênis, certo? A tubelária em sua maioria, né, na sua maioria não, todos são de vida livre. Então tubelárias são todos de vida livre. As cestodas são as tênias, são todos, acho que são todos parasitas, ou pelo menos a maior parte são parasitas, certo? Tremátoda tem parasitas e tem de vida livre, certo? Aí depende um pouco. Então vamos falar um pouco de cada um deles. A tubelária, como eu já tinha dito, eles estão todos de vida livre. E eles podem habitar sempre, na verdade eles habitam sempre em ambientes aquáticos, certo? Então todos os plateumintos de vida livre, eu estou falando não só da classe tubelária, mas de maneira geral, todos os plateumintos que possuem habitat de vida livre, né? Ou eles são marinhos ou eles vivem em água doce, mas são todos rastejantes, eles rastejam por entre as pedras e solos do mar ou dos rios, enfim. Eles em sua maioria, no caso em específico dessa classe, né, tubelária, em específico delas, são todos hermafroditas, certo? Então os tubelários, apesar de ter a maioria, então vamos lá, recapitulando, a maioria dos plateumintos são dioicos, certo? São dois sexos separados, mas a maioria, acho que na verdade todos os tubelárias, né, todos da classe tubelária são hermafroditas. Então a maioria dos plateumintos são dioicos, mas todos da classe tubelária são hermafroditas, certo? E eles conseguem se acasalar através da união dos poros genitais, que eu não tenho nenhuma imagem aqui, mas é basicamente isso que eles fazem aqui, ó. Observem aqui que eles juntam, e são duas planárias, eles juntam os poros genitais, aqui é um poro genital um no outro, e eles trocam espermatozoide, ou seja, eles têm fecundação cruzada. Então vou chamar esse de A e esse de B. O A introduz espermatozoide em B e B introduz espermatozoide no A. O espermatozoide do A fecunda o óvulo do B e o óvulo do B fecunda e o espermatozoide do B fecunda o óvulo do A, certo? Então eles juntam os poros genitais e eles fazem essa troca-troca, né? Troca de espermatozoides. Então eles são hermafroditas. A reprodução é sexuada, certo, gente? Nesse caso aí a reprodução foi sexuada, né? Foi uma reprodução sexuada. Muito embora é uma reprodução sexuada por fecundação cruzada, certo? Então eles podem ser hermafroditas e ao mesmo tempo realizar reprodução sexuada. É o caso dos plateumintos. Então os animais eles podem ser hermafroditas e realizar reproduções sexuadas. Aí, certo, gente? Que são hermafroditas e que eles vão autofecundar. Na verdade, esses animais, né, eles podem autofecundar, né? Em casos extremos em que não é muito extremos assim, né? É comum acontecer, né? Quando um indivíduo está muito longe do outro, eles não conseguem achar um parceiro próximo, então eles estão longe um do outro, e eles então se autofecundam, né? Eles têm essa capacidade de autofecundação.
E é bom lembrar que um único espermatozoide ele dá origem a vários planariazinhas, certo? Então um único espermatozoide, né, ele fecunda um óvulo e esse óvulo é capaz de dar origem a várias planariazinhas, certo? O tipo de segmentação deles, né, ocorre lá, né, parte no meio intracelular, parte no meio corpóreo, né, vamos dizer assim, no útero desses animais, né, ele não tem bem um útero, né, mas vamos dizer assim, parte ocorre no útero e parte ocorre fora do útero, certo? Então o tipo de segmentação deles são centrolésticas, certo, gente? Centrolésticas porque parte ocorre dentro do útero, parte ocorre fora do corpo, certo? A fecundação em si ocorre lá dentro do corpo desses animais, ainda dentro do animal, certo? Mas em uma determinada época eles vão soltar esse ovo, certo? Ele é centroléstico também porque eles não têm um formato definido e o vitelo está concentrado lá no meio, né? No meio da blástula, certo? Então o vitelo está concentrado no meio do óvulo, no meio lá da blástula. Então eles têm reprodução, vou botar aqui, ó, centrolécita. Então é o tipo de segmentação deles é centrolécita. Certo? E é isso, né? Então quando eles eliminam esse óvulo fecundado, né? Na verdade esses animais eles colam esses óvulos em folhas, eles geralmente em folhas aquáticas, eles colam esses óvulozinhos nas folhas aquáticas. Então eles são capazes de aderir esses óvulos nas folhas aquáticas. Esses óvulos fora do corpo do animal é chamado de cápsula, certo? Então a cápsula é justamente o óvulo fora do corpo do animal, é como se fosse o ovo da galinha. Dentro do corpo da galinha ele é chamado de óvulo, certo? Fora do corpo da galinha ele é chamado de ovo, certo? A mesma coisa aqui, ó. Fora do corpo da planária ele é chamado de cápsula. A cápsula vai eclodir, uma única cápsula eclode e dá a origem a várias planariazinhas. A reprodução desses seres, né, da tubelária em geral, é por divisão, tem a forma assexuada também, divisão binária, autofecundação e fecundação cruzada, que é aquele que eles trocam espermatozoides, certo? Então eles podem se reproduzir por divisão binária, que é aquela quando você corta, como está representando na imagem aqui, você corta ele e ele dá origem a outros, né? Cada fragmento vai dar origem a um novo ser, certo? Então eles têm o poder de regeneração. E aí vem a classe tremátoda. A classe tremátoda, elas são conhecidas por ser parasitas. Então são todos parasitas, certo, gente? E elas têm uma habilidade específica, certo? Elas são bichinhos, vamos dizer assim, do diabo, porque elas possuem essa ventosa aqui, né? Essa ventosa lá no intestino, principalmente dos mamíferos. Na verdade, esses animais eles só são parasitas de mamíferos, certo? Os tremátodas, os plateumintos, de maneira geral. Aliás, os vermes helmintos em geral, tanto os plateumintos quanto os helmintos, eles são parasitas exclusivos de mamíferos, né? Eles habitam o intestino e o estômago dos mamíferos, geralmente, né? Às vezes você pode encontrar alguns vermes, né,
no olho, porque ele foi pela corrente sanguínea e saiu no cérebro, ele saiu pela corrente sanguínea. Mas eu vou explicar que isso, como ocorre isso no ciclo reprodutivo deles, certo? Então, vamos lá. Então, eles possuem essa ventosa, certo? Aqui é a boca e aqui é a ventosa. A ventosa desses seres serve na fixação do hospedeiro. Então, é através da ventosa que eles aderem no hospedeiro. Então, isso causa danos à parede do intestino, à parede do estômago. Isso acaba machucando o estômago, machucando o intestino e às vezes causam úlceras no estômago por causa dessas fixação, essas ventosas. Imagine eles grudando de uma maneira como se fosse um carrapato num cachorro, grudando lá, certo? Isso causa danos à parede do estômago e do intestino, certo? Eles são, em sua maioria, dioicos. E a fêmea, geralmente, ela fica abrigada dentro do macho. Então, o macho, ele abriga a fêmea, certo? Então, o macho, ele abriga a fêmea. A fêmea fica abrigada dentro do macho, certo? Em alguns casos, eles são hermafroditas, mas, em sua maioria, eles são dioicos, né? Estou falando dos seres tremátodos, certo? Da classe tremátoda. Na fecundação, é justamente essa, né? Os poros genitais se ligam, o macho, né, através dos poros genitais, introduz o espermatozoide, e o espermatozoide aí dentro da fêmea, né, vai passar pelo poro genital da fêmea e vai chegar no ovário e vai ocorrer então a fecundação. E aí vem um ciclo de vida, certo, gente? Então, eu queria uma atenção especial justamente no ciclo de vida desse serzinho aqui, desse demôniozinho aqui, certo, gente? Porque ele é realmente um bichinho, enfim, é um bichinho... então, podemos citar como da classe tremátoda, né, lá a esquistossomose. Então, a esquistossomose, ele é da classe tremátoda, certo? É uma doença, é uma zoonose, vamos dizer assim, passada de animal para o ser humano. Então, a esquistossomose, na verdade, é uma doença, certo? Causada pelo parasita, pelo verme esquistossoma, certo? Então, o nome do ser é esquistossoma e causa a doença da esquistossomose, aquela que é conhecida como barriga d'água, justamente por causa de que um sintoma aparente dessa doença é aquela barriga bem inchada, que parece que está cheia d'água, certo? Parece aquela barriga de cachaceiro, então ele fica com aquela barrigona. É um sintoma, é a chamada de barriga d'água. A doença da esquistossomose também é conhecida como barriga d'água, certo? Justamente por causa desse sintoma aparente, que é a barriga inchada. Então, ele abriga, como eu já tinha dito, o intestino dos pacientes. E é no intestino que eles copulam, certo? Ou seja, então eles fazem a sua copulação dentro do intestino do ser humano ou de qualquer outro mamífero, certo? Então ele não é um parasita exclusivo do ser humano, eles também parasitam outros mamíferos. Então, ao defecar, eu vou falar do ser humano aqui porque é o que está na imagem, certo? Então, ao defecar, o ser humano contaminado, ele elimina, né? Então, o parasita, ele copulou, formou várias cápsulazinhas e ele eliminou essas cápsulazinhas, né, lá no intestino do ser humano. Então, essas cápsulazinhas, elas precisam sofrer um longo ciclo reprodutivo. Então, o intestino também é a via do ser humano, onde o ser humano ele é produzido as fezes. Então, o ser humano, as fezes, junto com as fezes, vão sair os ovos. Esses ovos, essas cápsulazinhas,
desses tremátodas, né? Somose, certo? Então é comum em alguns ambientes a falta de saneamento básico. Então essas fezes desses animais contaminados, do ser humano contaminado, ele pode ter contato com a água, certo? Contato com a água do rio, contato com a água da lagoa. E dentro dessa lagoa tem um caramujo hospedeiro. Então a esquistossomose ele depende exclusivamente desse caramujo. Então o caramujo ele serve como hospedeiro intermediário, certo? Então quem é o hospedeiro intermediário da doença de esquistossomose? É justamente o hospedeiro. Então como ocorre isso? O ser humano ele cagou, né, defecou, melhor dizendo. E aí esse contato dessas fezes teve contato com a água do rio. Vamos dizer que é uma lagoa, né? Então houve um contato com a água da lagoa. Esse ovo em contato com a lagoa, ele vai eclodir e vai formar uma larva ciliada chamada miracídio. Então, essa larva, então, o ser humano defecou, a água teve contato com a água, as fezes, os ovos desses parasitas eclodiu. E no eclodir, né, quando eclode, eles dão origem a uma larva chamada uma larva ciliada, né? Ou seja, ciliada porque ele é repleto de cílios. E esses cílios justamente servem na locomoção. Então, essas larvas ciliadas, né, essas larvas cheias de cílios, né, elas vão nadar, na verdade elas vão caminhar até pelo substrato até o caramujo. Na hora que ela encontra o caramujo, que é o hospedeiro intermediário, eles vão adentrar através da pele desse caramujo, certo? Então o caramujo ele vai servir como hospedeiro. E dentro desse caramujo, eles vão novamente, né, se reproduzir. Então, novamente, ele se reproduz, forma aquele ciclo, né? O esquistossomose ele vai se reproduzir dentro do caramujo, o caramujo vai defecar, vai novamente eliminar os ovos, né? Só que desses ovos eliminados não vão formar a larva ciliada, dessa vez vão formar a larva cercária. A larva cercária, gente, ela é mais avançada que a larva ciliada. Elas possuem mecanismo natatório, elas são flageladas, certo? Ela tem umas pequenas caudas, como se fosse a do espermatozoide, né? Eles vão nadar até o hospedeiro final, que é o ser humano. Então, o ser humano que estiver tomando banho com essa água contaminada e essa água contaminada tiver o caramujo e esse caramujo tiver eliminada a larva cercária, essa larva cercária elas vão contaminar também através da pele, já que essas larvas elas são unicelulares, certo, gente? São larvas unicelulares, então ela vai adentrar através da pele, tanto a larva ciliada, né, o miracídio, ele vai adentrar o caramujo, e a larva cercária ela vai adentrar o ser humano, certo? E aí o ciclo volta todo outra vez. O ser humano vai defecar, vai entrar na água, vai formar as larvas ciliadas, que são os miracídios vão caminhar até os caramujos vão formar de novo o mesmo processo, né? A esquistossomose vai ocorrer lá, vai se fecundar, o caramujo ele vai defecar, vai formar a larva cercária que vai contaminar o ser humano. E aí vem a classe cestoda, certo? Que é o mais comum dentro dos platelmintos. É o verme mais conhecido dentro do platelmintos, inclusive porque os cestoda eles são capazes de geralmente eles por serem maiores, né, ele acaba rompendo a parede do estômago, a parede do intestino, e eles são capazes de chegar a outras regiões, a outros órgãos, né, inclusive no sistema respiratório, causando problemas respiratórios. Pode estar, inclusive, tem algumas imagens, eu não sei se eu tenho aqui,
tem ou não, mas existe alguns casos dele chegar na retília, no olho, né? Enfim, alguns são capazes de sair são capazes de adentrar outros órgãos, né? Eles saem da parede celular e a corrente sanguínea acaba levando esses seres para outros órgãos. Isso não é uma característica apenas do cestoda, né? O próprio esquistossomose também possui essa capacidade, enfim. Mas geralmente eles também são vermes que abrigam, né, o seu local de habitat naturalmente é a parede do intestino e o interior do intestino e ao interior do estômago, certo? Esses seres eles não possuem ventanas fixadoras, certo? Muito embora não seja menos agressivo, certo, gente? Ao contrário lá das tremátodas, eles não possuem lá também as suas ventosas. Enfim, eles também, em sua maioria, né, são hermafroditas, ou na verdade todos são hermafroditas, certo? E esses vermes, eles são também todos parasitas, certo? São todos parasitas e todos hermafroditas. Então lembre-se que o único platelminto que é de vida livre é a tubelária. Tubelária é o único platelminto de vida livre, certo? Tanto a classe tremátoda e tanto a classe cestoda, elas são parasitas, certo? A diferença da cestoda é justamente que a cestosa eles são hermafroditas e as tremátodas são, em sua maioria, na verdade, são todos dioicos, certo? As espécies mais conhecidas é justamente a Taenia solium, que é a Taenia que tem como hospedeiro intermediário o porco, e a Taenia sarginata, que tem como hospedeiro intermediário o boi, certo? E eles não possuem sistema digestório, então é bom que vocês gravem isso. É o único dos platelmintos que não possui sistema digestório, certo? Eles se alimentam através da absorção de nutrientes, certo? Eles absorvem através dos... Então, por exemplo, né, o estômago ele é responsável por digerir os alimentos. Então ele vai aproveitar daquele alimento digerido para poder fazer a sua alimentação. Então eles não são capazes, eles não possuem sistema digestório. Então eles apenas absorvem os nutrientes, né, já digeridos e que vão ser distribuídos pelo intestino, certo? Então, o ser humano ele é contaminado através da carne bovina ou suína, certo? Depende lá então da cestoda, Solium ou a Taenia sarginata. Se for Solium, você vai ser contaminado através da carne do porco. Se for a sarginata, né, que é a sarginata, você vai ser contaminado através da ingestão de carne de boi. Lembre-se que a ingestão, logicamente, crua. Tem gente que gosta de aquele churrasco, né, com sangue ainda correndo. Aí que está o perigo justamente da contaminação por esses platelmintos. Esses platelmintos, eles só vão contaminar o ser humano através da ingestão de carnes ainda crua ou pré-cozidas, né? Mal cozidas, certo? Vamos dizer assim, certo? Então, os seres humanos ele é contaminado através da carne crua
né, lá no intestino do ser humano, esses animais vão copular novamente, assim como ocorre lá na tremátoda. Esses animais eles vão copular, os ovos vão eclodir ainda dentro do intestino. Então, ao contrário da tremátoda, certo? Que os ovos eles só eclodem no contato com a água, a cestoda, os ovos ainda vão eclodir ainda no intestino desses seres, ainda vão eclodir no intestino dos seres humanos. Então essas larvas vão sair através das fezes e o pior de tudo, né? Essas fezes elas precisam de um hospedeiro intermediário. O hospedeiro é justamente a vaca e o boi. E ele só consegue contaminar o boi e a vaca se a vaca e o boi se alimentarem ou tiver contato, na verdade, com alimentos contaminados, né? Eles vão se alimentar através de alimentos contaminados com fezes humanas, certo? Então veja aí que é um complexo de falta de higiene para que esse platelminto consiga chegar ao ser humano, certo? Como é que um boi ou uma vaca, ou uma vaca, ou um porco, ele vai ter contato, né, com alimentos contaminados com fezes de ser humano? Então necessita obrigatoriamente que a vaca ou boi se alimente de alimentos contaminados com fezes contaminadas, né? É um sucessivo erro, né, de higiene, falta de saneamento básico, certo? No animal, essas larvas vão crescerem, vão se reproduzir e vão formar uma larva chamada hexacantha. Hexacantha justamente porque ele tem um formato, né, um formato meio que de 7 lados, de 6 lados, né? Que é um formato de 6 lados, é uma larva com um formato geométrico que lembra um formato de 6 lados. E essas larvas elas têm uma espécie de gancho que são capazes de aderir na carne, né? Elas conseguem aderir na parede do intestino, na carne do boi, e o ser humano, ao se alimentar dessa carne contaminada, vai voltar ao ciclo novamente, certo? Então eu quero deixar bem claro que o ser humano ele não é capaz de ser infectado através de outro ser humano. Se o ser humano, né, um outro ser humano lá defecar e, sei lá, por algum motivo o ser humano ele ter contato com essas fezes, ele não vai ser contaminado pelos platelmintos, por esse tipo de platelminto, porque ele precisa exclusivamente dar origem a essa larva, né, para que ele dê origem ao platelminto. E aí eu estou finalizando a